O que eu vou falar nesse vídeo hoje, ele vai muito do que eu passo e muito do que eu preciso vencer na minha vida para que as coisas explodam. E é um desabafo sobre mim, mas que talvez você chegue esse vídeo até você, talvez você se identifique com aquilo que eu vou falar aqui, porque é algo que eu preciso vencer todos os dias. É algo que eu preciso entender que não é sobre mim. É algo que eu preciso entender que eu preciso fazer independente de como esteja a minha cabeça, independente de como esteja a minha vida, porque quando a gente entende sobre algo que não é sobre a gente faz aquilo independente do resultado, independente do que as pessoas vão falar, independente do que as pessoas vão entender sobre aquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Quero começar falando um pouco da minha história no digital. Eu passei por diversos tipos de mercado, eu passei por diversos tipos de realidades para poder tentar ganhar dinheiro, dropshipping, mercado de aposta, cripto, opção binária, day trade, Bitcoin, tudo que você pensar, talvez tudo que você já tentou, eu fiz. E cara, por que eu comecei esse canal? Porque eu preciso falar e explicar tudo aquilo que talvez você que tá aí me ouvindo passa e sente aqui dentro do seu coração, dentro da sua mente, essa vontade de expressar e de colocar tudo aquilo que você sabe de todas as suas experiências para fora. E o que eu tenho que te dizer, cara, abre a sua boca. Abra a sua boca, comece a falar, comece a transbordar na vida das pessoas no sentido de que você precisa falar, cara. Você precisa falar das suas dores, você precisa ser vulnerável, porque é a vulnerabilidade que vai ajudar outras pessoas. E eu tô falando, na verdade, mais isso pra mim do que pra você. Porque muitas das vezes eu fico com medo de gravar um vídeo, eu fico com medo de fazer um conteúdo, porque eu vou pensar o que as pessoas, algumas pessoas na qual eu converso, vão pensar quando ver aquele vídeo. Mas, cara, quando você fala, quando você ajuda uma pessoa, quando você quer falar sobre um assunto, você não vai falar para os seus amigos, você não vai falar para as pessoas que te conhecem. As pessoas que te conhecem não são o seu público. Quando eu entendi isso, a minha cabeça mudou. Outra coisa que mudou também, que a gente vai sempre ajudar pessoas que estão abaixo da gente, abaixo da frequência que a gente vive de energia. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco porque às vezes a gente quer falar sobre coisas que vão tocar todo mundo, vão tocar nossos amigos. Você vai chegar num lugar, o cara vai falar, cara, que vídeo massa e tal, assistir inteiro. Cara, isso não vai acontecer, cara. Sinto muito dizer, mas isso são exceções de menos porcentagem possível. E cara, existem preciosidades dentro de cada ser humano que Deus colocou que precisa ajudar outras pessoas. Aí você fala, Flávio, o que eu vou falar, o que eu vou ensinar, o que eu vou transbordar na vida de outras pessoas? Se você não é uma pessoa que nunca teve dor, se você não é uma pessoa que nunca sofreu, talvez você não tenha realmente nada para ensinar. Mas se você passou por problemas, se você teve uma infância difícil, se você teve problemas de relacionamento, se você teve problemas no seu casamento, se você teve problema no digital, se você teve problema no trabalho, tudo isso são ferramentas que Deus colocou em você para que isso venha ajudar outras pessoas. Me explica, como uma pessoa que não passou
por um problema de casamento vai ajudar uma outra pessoa que está passando por um problema específico? Como que isso vai servir de consolo para outra pessoa? Vai servir de ajuda para outra pessoa? Porque se eu um dia passei problema no casamento e a pessoa que tá me ouvindo tá passando por o mesmo problema que eu já passei, qual que é a ideia aí? Você vai passar os... Ó, eu fiz assim e deu certo. Tenta. Então, assim... E, gente, eu quero gravar os vídeos tudo assim mesmo. Não quero ficar editando essas paradas, não. Quero colocar meus pensamentos aqui, minhas ideias. E é isso aí. Tamo junto. Então, a ideia é você começar a criar conteúdo. Cara, eu vou colocar vídeo aqui quase todo dia, como tá aí no banner. Falar sobre a minha vida, sobre... Ó, a câmera deu ruim aqui. Eu não vou editar, não. Deixa eu tentar arrumar aqui. Então, a parada é o seguinte. Você precisa começar a deixar a vergonha de lado. Você precisa parar e começar... Deixa eu pegar esse celular aqui. Você precisa parar de preocupar com a opinião das pessoas. Você precisa parar de preocupar com tudo aquilo que você um dia passou, com as dores que você passou, as preocupações que você tem de futuro. Você precisa deixar a sua ansiedade de lado. Vou colocar aqui. Você precisa deixar a sua ansiedade de lado. Você precisa deixar o seu passado para trás. Você precisa deixar as críticas para trás. Você precisa deixar as coisas que um dia te machucaram, os lugares que um dia você foi rejeitado. Você precisa romper isso para que você viva coisas novas, para que você viva uma vida de uma realidade mais específica, que é a realidade que você quer viver. Todo mundo quer viver uma vida boa. Cara, se eu te contar os perrengues que eu passo, que eu ando passando, é embaçado, cara. E a gente precisa viver todos os dias, um de cada vez, e buscar a realidade que as pessoas não entendem. A gente precisa colocar a nossa cara a tapa, a gente precisa falar com a câmera, cara. É louco porque eu tô aqui falando com um objeto inanimado, com o celular, e transmitindo algo que tá aqui dentro do meu coração. Então, vai tocar todas as pessoas que assistirem esse vídeo? Não vai. Não vai tocar todas as pessoas que assistirem esse vídeo, mas eu tenho certeza que se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa largar todas as dores para trás, todos os problemas que você já enfrentou. E mais uma vez, mais do que para você, eu tô falando para mim, porque às vezes eu passo por tudo isso, todas essas preocupações, todos esses problemas, todos esses pensamentos do demônio que quer ver a gente parado, que quer ver a gente estagnado, faz pra gente ficar parado e não evoluir, não crescer, não movimentar, não dar um futuro melhor para nossa família. E cara, eu tenho certeza que se você começar a ouvir a voz do seu coração, da sua intuição de fazer, cara, eu preciso fazer isso, independente se dou, independente se eu vou ter vergonha, independente da opinião das pessoas, eu vou fazer porque eu preciso transbordar. Não é sobre mim, não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que eu passei, mas é sobre o que as pessoas que vão me ouvir vão mudar a sua mentalidade a partir dos meus traumas, dos meus problemas, de tudo aquilo que eu passei. E eu tenho certeza, cara. Eu tô até emocionado aqui porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua
a tua trajetória, se você arrancar todas essas amarras que te trava, que te deixa paralisado. Beleza? E é nóis, tamo junto. Se inscreva no canal aí.